Ogum, sem dúvida, um dos orixás mais conhecidos e cultuados aqui no Brasil. Mas será que a gente o conhece de verdade? Nesta nossa conversa, vamos mergulhar na essência de Ogum para entendê-lo muito além da imagem popular do guerreiro, descobrindo as múltiplas facetas deste orixá tão fundamental. Quem nunca ouviu essa frase, né? O começo de uma oração super conhecida que cria uma ponte imediata. É através da figura de São Jorge, aquele cavaleiro que derrota o dragão, que muita gente tem o primeiro contato com a força de Ogum. E essa associação faz todo sentido, mas, como a gente vai ver, é só o ponto de partida. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. A gente começa pelo arquétipo mais famoso de Ogum, o do guerreiro. Depois a gente mergulha na sua função como senhor da tecnologia e o criador de caminhos. Na sequência, vamos entender como ele atua como a própria lei divina em ação e, para fechar, como podemos viver as virtudes dele no nosso dia a dia. Vamos começar pelo que todo mundo conhece, Ogum, o guerreiro. O próprio nome Ogum em Yorubá significa guerra. Aquela imagem dele com a espada em punho, pronto para a batalha, é a mais forte no imaginário popular. Foi exatamente essa imagem que o conectou diretamente a São Jorge. Mas essa faceta guerreira, olha, é muito mais complexa do que parece. Na mitologia, Ogum é o filho mais velho de Oxalá e Iemanjá, e irmão de Xangô, Exu e Oxóssi. Ele é o grande protetor da família, sabe? E tinha um carinho todo especial pelo irmão mais novo, Oxóssi. E aqui tem um ponto importante. Apesar de ser obediente à hierarquia, quando sua mãe Iemanjá foi injusta com Oxóssi, Ogum não pensou duas vezes. Saiu de casa junto com o irmão. Isso mostra que o seu senso de justiça falava muito mais alto. Mas olha, reduzir Ogum apenas à guerra é ignorar uma de suas virtudes mais incríveis. Ele é o grande orixá da tecnologia, o ferreiro divino que simplesmente impulsionou a civilização. E quando a gente fala em tecnologia, calma, não estamos pensando só em computadores e celulares. A tecnologia, na essência de Ogum, é toda e qualquer solução que melhora a vida. Pensa bem, do saneamento básico de uma cidade à construção de uma estrada, o axé de Ogum está ali, em ação, desenvolvendo e construindo. Ao dominar o ferro e ensinar essa habilidade aos humanos, Ogum revolucionou absolutamente tudo. Imagina só, um machado de pedra levava umas 4 horas para derrubar uma árvore. Com um de ferro, o tempo caiu para 20 minutos. Isso permitiu lavouras muito maiores, cidades mais fortes, foi uma verdadeira evolução para a humanidade. Essa capacidade de construir se conecta diretamente a outra de suas funções. Ogum é conhecido como aquele que abre caminhos. Mas essa função é muito mais profunda do que simplesmente tirar um obstáculo da nossa frente. Então, vamos lá. O que realmente significa abrir caminhos no contexto de Ogum? É só sobre remover dificuldades ou existe algo a mais por trás disso? A força de Ogum atua de duas maneiras. A primeira é desbloquear um caminho que já existe, tirando o que nos impede de seguir. Mas o mais fascinante é a segunda forma. Quando o caminho está tão fechado, tão difícil que parece impossível de passar, Ogum não desiste. Ele forja um caminho totalmente novo onde antes não havia nada. A mitologia nos conta que Ogum foi o primeiro orixá a descer do Orum, o céu, para o Aie, a terra. A missão dele, dada por Oxalá, era justamente criar as cidades e povoar o planeta. Ao fazer isso, abrindo trilhas por todo o mundo, ele se tornou aquele que conhece todos os caminhos. Agora, vamos refinar aquela imagem inicial do guerreiro. Ogum não luta por causa ou por conquista. Ele é o braço executor da lei divina, um agente da ordem e do equilíbrio. A dinâmica entre o Ogum e seu irmão Xangô é fundamental aqui. Enquanto Xangô é o orixá da justiça, aquele que dita as leis e decreta as sentenças, Ogum é quem as cumpre. Ele é a força que garante que a lei de Xangô seja executada. São como dois lados da mesma moeda cósmica. E este é um ponto fundamental. Ogum não gosta da guerra pela guerra. Ele não luta para expandir fronteiras ou por vaidade. Ele luta para defender os seus, para proteger os injustiçados e para manter o equilíbrio e a paz. A espada dele age para restaurar a ordem, não para criar o caos. Com tudo isso em mente, a questão mais importante passa a ser como trazemos Ogum para a nossa vida. A resposta não está só nos rituais, mas em alinhar nossas ações com as virtudes que ele representa. O orixá vive em nós. As virtudes essenciais de Ogum são o verdadeiro guia para a ação. Coragem, determinação, disciplina,
lealdade, honestidade e proteção. Honrar Ogum é, antes de tudo, manifestar esses atributos nas nossas atitudes diárias. Vamos analisar a coragem, por exemplo. A coragem de Ogum não é a ausência de medo ou a imprudência, é agir apesar do medo. O medo é saudável, é um instinto de proteção que nos manteve vivos como espécie. A coragem é usar esse medo como uma bússola, tomar as devidas precauções e ainda assim avançar, sem se deixar paralisar. É comum a gente ouvir estereótipos negativos sobre Ogum, né? Que ele é impaciente, arrogante ou vingativo. Mas isso é uma distorção. Quando agimos com impulsividade, estamos fora da sintonia de Ogum. Suas verdadeiras virtudes são a determinação focada, o senso de justiça e uma lealdade inabalável. Portanto, a maior oferenda, a conexão mais profunda que se pode ter com Ogum é viver com retidão. É ser determinado nos próprios objetivos, honesto mesmo quando é difícil e leal à sua palavra e aos seus valores. A gente honra o orixá a partir do que a gente é. Então, fica a reflexão. Se o orixá se manifesta através de nós, através de nossas atitudes, qual dessas virtudes de Ogum, a coragem, a determinação, a honestidade, a capacidade de criar novos caminhos, está mais presente ou precisa ser mais cultivada no dia a dia?